Oi, eu vim aqui rapidinho falar com vocês para mostrar um livro bem legal que eu encontrei esses dias, que é esse daqui, ó. Mãe, me conta a sua história. Faz parte de uma coleção, pelo que eu vi, chamado Tesouros de Família. Então tem a versão para o pai, para a avó, para o avô, pelo que eu vi, tá? E eu vou mostrar para vocês esse livro que eu comprei, né, versão da mãe. Por quê? Porque eu vou preencher esse livro. Então, antes de mais nada, deixa eu, né, explicar aqui. Esse livro é interativo, eu diria que é uma espécie de um diário. E eu vou preencher e dar um dia de presente para os meus filhos. A ideia dele é que a mãe, né, ou na versão do pai, avô e avó, preenche esse livro. Ele foi formatado para que a gente preenchesse, então aqui dentro tem perguntas, tem espaço para foto, tem espaço para você contar histórias extras e suas experiências. Depois eu mostro com mais detalhes aqui, mas é um livro para você dar de presente. Então aqui ele já diz aqui, ó, um presente para sua mãe e para você, um livro para dar e receber de volta. Inclusive já fica de dica, já pensa aí, vê se você gosta, eu vou explicar melhor como que é lá dentro. Mas é um ótimo presente para dar para tua mãe, pro teu pai, seu avô, avó no Natal, né? Tá chegando o Natal já já. Então, assim, fica de dica, porque eu vou dar esse livro para minha mãe, né, no Natal. Quero muito que, né, se ela quiser, que ela preencha e depois me devolva como presente. E é interessante falar até sobre isso, porque a criadora desse livro, aqui dentro ela explica melhor como que surgiu essa ideia do, né, de ter criado esse livro. É porque quando a mãe dela adoeceu, ela percebeu que ela não sabia muita coisa sobre a mãe dela. E aí ela conta que muitas pessoas se identificaram com relação a isso, né? E eu sou uma delas. Tanto é que eu costumo conversar sobre isso também com os meus amigos e a gente já falou sobre esse aspecto da nossa vida de quanto a gente gostaria de saber melhor das nossas famílias e às vezes até da própria mãe, né? No meu caso, por exemplo, uma coisa que eu sei que eu não vou ter mais oportunidade é de saber melhor sobre a minha avó japonesa, né, minha batiã, que ela já faleceu. O contato era difícil, relacionamento difícil, não comigo, sabe, mas já teve essa dificuldade dentro da minha família, então ela faleceu e agora realmente eu não vou ter mais essa chance. E pelo jeito eu não vou ter com a outra avó também, porque tem essas dificuldades, sabe? Que eu não vou aprofundar, né? Porque são questões muito pessoais, mas assim, quero só compartilhar que eu também vivo, né? Essas dificuldades e eu acho, assim, eu lamento, eu acho um desperdício, porque, por exemplo, do pouco que eu sei da minha avó, né, minha batiã, que ela era uma cozinheira de mão cheia. Eu tive, né, a oportunidade de experimentar a comida dela, das poucas vezes que eu vi ela. E realmente era uma comida diferenciada e pelo que eu fiquei sabendo, ela tinha até as receitinhas secretas dela, ela tinha uns segredinhos culinários assim, e ela tinha muitos livros, então não era à toa que ela cozinhava muito bem. E eu fico assim, poxa, que pena que a gente não pode pegar algo desse tipo, né, dos nossos avós e ir passando, né, de geração em geração. E acho que isso é uma coisa que tem a ver com a proposta desse livro, né, da criadora, de pensar exatamente por isso que o nome é Tesouros de Família e muita gente subestima, mas a gente tem perdido muito isso, né? Fala a verdade aqui pra mim, se vocês têm, né, isso de passar coisas da tua família de geração em geração. A maioria, hoje em dia, já não tem mais isso, sabe? Como eu dei exemplo da minha avó, né? Eu gostaria de saber muito mais sobre as minhas avós, por exemplo, e eu acho que isso é tão importante, gente, para nossa formação como pessoa, né, nossa personalidade, até mesmo em relação à união da família, né, a conexão real. Então, assim, eu acho que esse livro maravilhoso, eu sem querer achei na internet, daí eu não pensei duas vezes, eu vi que eu precisava pegar e na real, antes de eu saber desse livro, eu já tinha essa ideia de fazer um diário, algum livro, né, dedicado somente para os meus filhos, para deixar mesmo para eles. E eu vou fazer isso à parte. Mas quando eu vi esse livro, eu achei muito legal porque aqui nessa parte, ó, do comecinho do livro, olha que bonitinho que é. E é capa dura, tudo bem feitinho, sabe? E aqui ele deixa instruções para não ter desculpa para não fazer. Ele deixa instruções muito fáceis explicando que você escreve quando, né, no seu tempo, né, para dedicar a cada pergunta direitinho. Não, se você não sabe como começar, ele te dá a dica de começar pelas perguntas mais fáceis. Ele também incentiva para que você pense nas respostas, sabe, mas não pense tanto também, porque eu acho que
a ideia é que você passe a sua verdadeira história, seja autêntica, né, para que seus filhos tenham a oportunidade de conhecer quem é você realmente. E também diz que se você não sabe o que responder, você pode também, olha só, uma coisa tão óbvia, mas que eu sei que muita gente tem dificuldade, mas você pode pedir ajuda para as pessoas próximas para ajudar, né, a ter a puxar essas recordações, né, porque ele vai perguntar coisas sobre a sua vida, né, coisas que já passaram e às vezes você nem passou, não teve um tempo para pensar sobre aquilo, né, o que aquilo significou para você. Então, ao mesmo tempo eu vejo que a gente preenche esse livro pensando em idade presente, mas ele é um baita de um exercício, né, terapêutico e de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. É um combo muito bom, né, para isso. E aqui ele também diz assim, ó, não se preocupe com o estilo do texto ou a beleza da letra, o que importa é registrar suas lembranças e contar suas histórias. Então, é para ser você mesma e eu acho que assim, pelo que eu vi por cima, é interessante dar esse presente, né, depois de preenchido, para os seus filhos quando eles estiverem já adultos. Eu acho que tem muitas perguntas e muitas coisas que você vai contar para os seus filhos, né, se você seguir esse livro, que uma criança não vai entender direito. Então, por exemplo, no meu caso, eu penso que eu vou ter tempo para, né, se Deus quiser, eu vou ter tempo para escrever com calma, para pensar, desenvolver bem as respostas que eu quero passar para deixar de legado para os meus filhos. Então, não é para usar esse livro para ser um desabafo seu e nem que você tenha que ter vergonha de omitir. Então, eu vou passar um pouquinho por cima aqui com vocês só para dar exemplos, tá? Então, aqui no começo, a Elma Van Fleet, ela conta um pouco de como que foi a ideia, né? Como que surgiu a ideia desse livro, e é muito legal. E aqui a gente ela dá uns capítulos, né? Sobre o que a gente vai preencher. Então, aqui fala assim, ó, me fale sobre sua infância e sobre como você cresceu. Me fale sobre o amor e sobre ser mãe. Então, tem parte que você pode contar para os seus filhos como foi estar gestante, de ter gestado eles. Tá certo falar assim? Me fale sobre seus hobbies, me fale sobre quem você se tornou. Essa parte de me fale sobre quem você se tornou é tão legal, gente, porque, né, obviamente você é mais velho, né, se você é mãe, pai, você é mais velho que seus filhos, se você é avô e avó, então, o tanto de coisa que você pode passar, né, de lições, experiências, sabe? Tem coisa mais valiosa do que isso, sabe? Porque às vezes a gente fica terceirizando esse educar para outras pessoas, assim, enquanto que na real, no fundo, é muito mais importante a gente ter isso na nossa própria família. Pra vocês entenderem, imagina se eu como mãe, espero que, sei lá, a escola, ou se eu tivesse babá, ou qualquer outra pessoa, sabe? Eu deixasse os outros educar os meus filhos, né? Enquanto que, na verdade, eu que sou a mãe, né? Eu que tenho essa responsabilidade. Então, assim, é bom pra gente desenvolver e pensar, como que eu vou contar sobre isso pra minha filha, né? Como que eu vou contar isso pros meus filhos? Que legado que eu quero deixar, que lição que eu quero deixar, o que eu aprendi, né? Então, assim, vamos lá. Eu vou mostrar só algumas partes, tem já algumas perguntas aqui no começo sobre sua infância. Então, por exemplo, ele fala assim, você tinha ou tem algum apelido carinhoso? No meu caso, vou contar pra eles que eu não lembro muito, mas do que me marcou, um dos apelidos que eu gostava quando era bem pequenininha foi da minha Batian. Então, assim, ó, eu não tive muita convivência com a minha Batian, eu não sei quase nada sobre ela, mas eu lembro, me marcou demais, que quando eu via ela e ela falava comigo, ela me chamava de Chemi-chan, que é em japonês, né, gente? Então, por exemplo, a minha filha é Sara. Quando a gente quer chamar ela de forma mais carinhosa, a gente fala Sarinha. Então, em japonês, eles colocam um chan, assim, pras meninas, né? Então, ela me chamava assim, Chemi-chan, você quer sanduíche? Chemi-chan, você quer um suco? E eu achava a coisa mais fofa ouvir ela falar, mas nem tanto por causa do Chemi-chan, sabe? Mas eu achava fofo ouvir ela falando, sabe? Outro apelido carinhoso que não era pessoal, meu, assim, mas que eu sentia um aconchego diferente, era de um tio de segundo grau, que toda vez que ele me encontrava na rua, ele era assim com todas as sobrinhas, tá? Mas ele era extremamente carinhoso, ele era extrovertido, assim, pelo menos na rua ele era, né? Eu não conheço tão bem ele também, mas ele sempre foi muito carinhoso com a gente, sabe? Então, quando ele me via na rua, ele já falava assim, bem alto, todo mundo ouvia. Ele falava, ô, tchutchuquinha, vem cá, me dá um beijo, um abraço, sabe? E era gostoso dar um beijo, um abraço nele, entendeu? Era bem fofo, sabe? Como você era quando criança? Eu acho que a minha filha vai achar interessante, porque assim, né? Como meninas, eu vejo que a gente foi bem diferente. A minha filha, ela é bem princesinha, bem delicada, bem assim, sabe? Princesinha. Não que eu não tivesse meu lado feminino, tá? Eu sempre gostei de brincar de boneca e essas coisas. Só que
eu tenho um lado moleca que eu não vejo nela. Então, assim, tanto é que quando eu era criança, eu andava muito mais com os meninos do que com as meninas. Eu ficava extremamente perdida nas rodinhas das meninas, porque a gente não tinha muito em comum. Enquanto que com os meninos, eu gostava de jogar bola com eles, eu gostava de brincar, de correr com eles, entendeu? Então, eu era assim quando eu era criança. Ainda sobre sua infância, assim, ó, qual era o seu dia da semana preferido? Quando eu era criancinha, eu lembro que eu não gostava de nenhum dia. Que deprimente, né, gente? Mas é verdade. E eu pretendo contar isso pros meus filhos. E eu quero usar esse exemplo, porque minha resposta pessoal é negativa. Mas eu vou desenvolver, né, essa resposta para que eu consiga explicar para eles que essa foi a minha verdade, a minha realidade, né, a minha circunstância da vida, entendeu? Que não quer dizer que seja ruim pra todo mundo, tá? Mas eu vou explicar. Eu não gostava de nenhum dia da semana porque a maior parte da minha infância foi estressante, né? Uma das coisas que eu lembro que aconteceu muito comigo foi de mudar muito de escola. Depois de adulto que eu fui entender que nós, né, quando eu estudei sobre educação infantil, a gente vê como é importante a gente tentar manter uma certa estrutura e rotina com as crianças, né? Porque isso traz uma certa segurança, né? Ou seja, se vocês forem estudar sobre isso, vocês vão ver, né, que por isso que é tão importante a gente, né, você vai no pediatra com seu filho, o pediatra vai querer saber se você tá, né, mantendo uma rotina direitinho do dia a dia, fazendo as coisas no horário certo e tal, porque isso faz muito bem pro desenvolvimento, né, na nossa infância, para as crianças. E eu lembro que para mim foi um pouco bagunçado. Eu mudei muito de escola, então eu odiava ir para escola e sempre estudei de manhã. Então eu lembro que eu acho que eu já tinha problema com ansiedade na infância. Até que eu lembro que eu tinha insônia, então eu não dormia direito. Então eu ia acabada para a escola e então piorava, porque eu não rendia muito bem na escola, né? Mas essa é a minha verdade. O que não quer dizer que o problema seja a escola. A escola que é do mal, ou que, sei lá. Mas não é isso. É porque eu sofri isso e ponto, entendeu? Essa foi a minha verdade. E o melhor dia do ano, porque era tão especial, eu já contei pra vocês em algum outro vídeo, mas eu falei que eu sempre gostei muito do Natal. Então, quando eu era criança, eu lembro que eu adorava quando a gente tinha Natal na casa da minha avó chinesa e juntava a parentada, e eu amava jogar mahjong com os tios, com os primos, porque era tão especial. Eu não sei, porque acho que era divertido mesmo, sabe? Como criança, tá, gente? Porque não era perfeito nem nada, mas assim, uma das coisas engraçadas que eu lembro até hoje é que a minha avó, ela deixava chocolate, aqueles chocolatinhos, assim, no formato de Papai Noel, no pé da árvore de Natal pras crianças, então a gente ganhava. Às vezes a gente encontrava um chocolate de coelho, porque era que tinha sobrado da Páscoa, e eu não sei porquê, mas eu e meus primos, quando a gente achava esse do coelhinho, o chocolate do coelho, a gente já sabia e a gente rachava de rir, porque a gente achava engraçado, tá, um coelho no meio do Papai Noel. Aqui, como eu disse, tem espaço aqui para as fotos. Aqui também diz assim, ó, e outras histórias e lembranças, porque eu acho que conforme você vai preenchendo, você pode lembrar de coisas legais de contar, né? Depois tem a parte para você contar sobre seus pais e avós. Aqui ele fala assim, ó, como você descreveria a relação deles. Então, tipo assim, se você tiver dificuldade para responder, você pode pensar melhor. Ela já deixa algumas dicas assim, ó, não sei o que falar sobre eles, então era uma relação tradicional, então, sabe, tenta começar por isso, né? E contar o que você sabe, né? O que você sentiu de verdade. O que você gostava de fazer com seus pais no seu tempo livre. Que atividades você gostava de fazer com a sua mãe, né? Sobre o que vocês conversavam e com seu pai. Eu lembro que uma das coisas que eu sou grata que a minha mãe fez, por exemplo, era de quando ela conseguia ler livros com a gente de noite antes de dormir. Era até um momento mágico, sabe? Era eu e mais 2 irmãos e a gente ficava até meio se brigando pra conseguir ficar o mais perto. E é assim com os meus filhos, né? As crianças são assim, eles ficam tentando se aconchegar assim perto de você para ler o livro, e eu lembro que isso era legal. Como eu era mais velha, eu acabava sempre ficando mais longe dela, mas mesmo assim, eu lembro de uma coleção de livrinhos da Disney, que era uma caixinha assim super mágica, eu queria ter guardado, gente, porque era muito legal, eu amava esse livro, era tudo bem feito assim, sabe? E era um dos livros que depois que a minha mãe lia, dava até mais vontade de ler sozinha depois, então era um momento que eu tinha quando criança que eu gostava com a minha mãe. Aqui, ó, você tinha um quarto só pra você? Como ele era? Eu não tinha, e eu sempre quis, mas não tive. Acabei casando também antes de conseguir ter a chance de ter um quarto só pra mim. Mas tudo bem também. Eu vi que não era o fim do mundo, mas a verdade é que eu sempre quis, mas não tive. Sobre sua família, você viajava com a família nas férias? Pra onde iam? Então, isso é uma coisa que eu também vou contar pros meus filhos, que eu sempre quis viajar muito mais com a minha família, mas não era o nosso normal. E quando a gente viajava, principalmente pra praia, era
pura alegria. Tipo, era uma coisa assim, gente, a gente ficava muito empolgado de verdade, era loucura, sabe? Eu tenho até uma história engraçada sobre isso, porque acho que teve uma vez que meus pais, que eu lembro, assim, foi a única vez que eu lembro que foi os meus dois pais juntos, tá? Porque meu pai ficou por muito tempo, né, fora do país, então nessa época a gente ainda era criança, ele tava junto. A gente foi pra praia e a gente acabou parando numa praia meio com ondas fortes, assim. A gente tava tão empolgado que a gente foi com tudo, a gente quase morreu afogado e meus pais já falaram assim, vamos procurar outra praia. Mas a gente saiu correndo e só queria saber de entrar no mar, assim, meu, foi muito perigoso. Mas só pra vocês terem ideia de como que era a nossa... Era muita alegria, assim, só de saber que ia pra praia, porque era tipo como se fosse um milagre, sabe? A sua família conversava abertamente sobre os sentimentos, vocês conversavam muito ou pouco. Então, isso aqui é uma coisa que muita gente subestima, mas extremamente importante, porque assim, gente, ó, vou tentar facilitar aqui o entendimento sobre isso. Ainda hoje em dia, por mais incrível que pareça, muita gente subestima esse lance da educação emocional. Só que nós somos seres humanos, né? A gente não tem como fugir das nossas emoções. Então, se você não se educa sobre o que você, né? Se você não se entende, né? Sobre os seus sentimentos, você entende a bagunça que você vai virar? Então, isso aqui é muito importante, né? E onde melhor do que na família? Obviamente, né, se a família tiver uma boa estrutura, que tem, né, boa intenção realmente de procurar, né, estar em dia com relação a esse aspecto que faz parte da nossa saúde até, né, como um todo. Então, assim, na nossa família que a gente deveria sentir mais segurança em abrir nossos sentimentos, né, enfim, de receber essa educação, né. A sua família passou por algum período difícil? Eu acho que eu precisava de mais isso. Gente, brincadeiras à parte, só que não. Sim, a minha família, por exemplo, passou por períodos muito difíceis, tá? Não foi nada fácil. Mas, como eu falei pra vocês, eu acho que não é pra você usar esse livro, gente, esse diário, pra ficar desabafando. Então, eu, por exemplo, vou pensar direitinho aqui e ver como que eu vou desenvolver a resposta e ver o que vai ser interessante, o que eu posso passar de lição para eles, né, de fato, o que importa com tudo que eu passei. Eu acho que as coisas difíceis que a gente passa na nossa vida servem para nos fortalecer, né, na verdade, era para isso, pra gente superar essas coisas e não pra gente ficar nessa e acabou, né. Sobre crescer e chegar à vida adulta, a sua maneira de lidar com dinheiro mudou com o passar do tempo? Com certeza, até porque é uma coisa que eu já conversava com meu marido, que a gente percebeu que a gente não recebeu educação financeira, e acho que as escolas deveriam até ajudar, né, nesse sentido, o básico, mas a gente não tem, culturalmente falando, não é o nosso normal de receber essa educação financeira. E conforme a gente foi crescendo aqui, a gente percebeu que a gente precisa correr atrás. Até hoje eu corro atrás para aprender, cada dia aprender alguma coisa nova sobre isso, e é extremamente importante, porque faz parte da nossa vida. Então a gente precisa saber lidar com o dinheiro, e a gente sabe que muita gente olha pro dinheiro de forma muito distorcida, de forma muito maléfica também. Ou seja, um assunto extremamente importante. Agora fale sobre mim, como eu era quando criança. Então essa é a parte que você conta sobre os seus filhos, né? E é muito legal isso, para eles verem o que você reparava deles, sabe? Me fale sobre o amor e sobre ser mãe. Então, como eu disse aqui, ele vai perguntar se você já partiu... Alguém já partiu seu coração. Eu já até contei pra vocês, né, do meu primeiro crush que não deu certo. Então, com certeza eu quero contar sobre isso com eles, porque pra mim foi um momento especial, apesar de eu ter tido meu coração partido, né? Aqui, ó, como você superou a dor? Então, que legal, eu nem sabia. E ele tem vermelhinho aqui pra ir dando dica pra você saber o que falar, né? Como você conheceu meu pai? Quando percebeu que estava apaixonada? No meu caso, com o meu marido, no nosso caso foi amor à primeira vista. E, gente, eu não acreditava nisso, tá? Mas aconteceu comigo, então... Viu? Olha só o tanto de coisa legal que você pode contar pros seus filhos. Enfim, eu acho que já deu pra dar uma ideia. Tem muito mais coisa, tá? Muito mais coisa. Eu não tô mostrando tudo, não. Aqui, ó, no final ele até mostra outro exemplo. Com que você gastou seu primeiro salário? Eu não lembro. Eu não lembro, e eu acho que nesse sentido eu não sou tão apegada, sabe? Então eu acho que por isso que eu não lembro. Enfim, eu acho que esse livro, ele é um livro que vai ganhando valor com o passar dos anos. Por quê? Porque é como se fosse uma herança afetiva. Imagina se os meus filhos, depois que receberem esse livro, né, de mim, se eles souberem guardar direito. Imagina quão legal será para os meus futuros netos, né,
terem isso daqui e conhecerem a avó deles, assim, sabe? Como que eu pensava, que lições, que coisas que eu deixei aqui como legado pra eles, né? Outra coisa que eu parei pra pensar é o seguinte, a gente esquece das coisas fáceis, né? Tem umas perguntas aqui que eu realmente pensei assim, cara, eu vou ter que parar um momento pra tentar lembrar e ver, né? Me entender antes de responder, então é legal. E tá vendo como a gente esquece fácil das coisas? Isso aqui serve como um tesouro mesmo, que fica na tua família para um dia os meus filhos poderem ler, depois rever, e depois eles fazerem isso com os filhos deles, entendeu? Então, assim, é tesouro mesmo, sabe? E que, infelizmente, muitas famílias já não tem mais isso, né? Como eu falei pra vocês, expliquei, muita gente relata que gostaria de saber muito mais sobre sua mãe, seu pai, seus avós, bisavós, né, tataravós, e a gente quase não tem mais isso, sabe? A gente sabe muito pouco. Como família, na boa, isso não é normal, a gente sabe muito pouco mesmo. Bom, eu acho que eu falei o que eu precisava, né, para vocês saberem sobre o que se trata esse livro. Eu achei muito legal. Me contem aqui se vocês gostaram da ideia desse livro, se vocês cogitam de dar de presente, né, para alguém, ou de fazer para depois dar de presente, né, igual no meu caso. Esse livro é muito fácil, tá? Por mais que pareça complexo, gente, é um exercício muito bom também, né, para fazer um exercício de autoexame, né, de autoconhecimento, como eu expliquei para vocês. Então, assim, é um combo em um livro só. Vale muito a pena. Ele me lembrou um pouco a pegada desse livro aqui, ó, que eu já preenchi. Uma pergunta por dia e eu fiz por 5 anos, porque a ideia é você fazer por 5 anos, tá? Terminei no ano 2020. E é muito legal depois você rever pra ver o que você mudou, o que você não mudou, o que mantém, né, como sua essência. E eu me divirto às vezes relendo isso daqui, né? Porque a gente, como eu falei pra vocês, a gente acaba esquecendo. Mas é bem legal. Eu posso até fazer um outro vídeo falando, né, compartilhando um pouco da experiência de como que foi, né, escrever esse livro aqui. Se vocês quiserem, me falem. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse livro aqui, pode deixar nos comentários que eu respondo tudo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse conteúdo, e te vejo no próximo vídeo. Beijos!